Olá, igreja, a paz. Capítulo 3 de Eclesiastes, nós aprendemos que a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas, não é? Ela relata que há um tempo certo para cada coisa, para cada propósito debaixo do céu. Quando fala debaixo do céu, há um tempo para todas as coisas e elas se sucedem para justos, injustos, aqueles que creem e não creem, né? E ela nos ensina, a palavra de Deus, que há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, de plantar, de colher, há um tempo de chorar, um tempo de rir, viver, né, e morrer, como eu já falei, um tempo de estudar, um tempo de trabalhar, tem um tempo que a gente tem de namorar, paquerar, um tempo de estar casado, um tempo de estar recluso, um tempo de estar alegre, né, em companhia de amigos, né? Tudo tem o seu tempo na nossa vida, concordam? Mas eu queria aqui compartilhar com você uma palavra de algo que é comum, que é a única coisa que o cristão deve fazer em todo tempo, a todo tempo. Apesar de Eclesiastes falar que há tempo para todas as coisas, mas tem uma única coisa que todo cristão deve fazer em todo tempo, em qualquer momento. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Paulo, orientando a sua igreja na época, diz assim: portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija, repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Amados, a única coisa que todos nós, cristãos, chamados filhos de Deus, chamados com um propósito para Deus, devemos fazer, a tempo e fora de tempo, em qualquer momento, independente da circunstância, é pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus é falar ao próximo, falar a todos, né, que corrigindo o que é certo, o que é errado, repreendendo, orientando, né, estimulando, animando todos aqueles a virem para o caminho do Senhor, a fazerem o bem, estarem próximos do Senhor, porque Ele está voltando, concordam? Então é sobre isso simplesmente, amados, que eu gostaria de compartilhar nesta mensagem, neste momento, neste vídeo da nossa igreja de Jaguaré, para todos aqueles que estão ouvindo. Não quero me estender, a palavra será curta. E a única palavra que eu quero dizer é que vocês devem saber a única coisa que todos aqueles que se chamam cristão devem fazer a todo tempo: pregar a palavra de Deus. Corrigir, repreender e animar aqueles que precisam ser animados, né? Por que isso? Porque exatamente está no verso 3 que acabamos de ler. Chegará uma época, amados, que as pessoas não suportarão a verdade. Comecem a refletir a cada frase que eu vou dizer aqui, se essa época, se o momento que estamos vivendo, cada vez mais, o que está escrito aqui está se cumprindo, né? Chegará a época que as pessoas não suportarão a verdade. Isso é verdade, você consegue identificar na mídia, em todo o mundo, não só no Brasil, que é insuportável falar da palavra de Deus, é insuportável falar da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, falar de Jesus, da salvação, dos valores da família, que são valores cristãos. Isto está sendo cada vez mais difícil, a ponto de que há um
cancelamento daqueles que pregam, há um cancelamento logo da Bíblia, do que a Bíblia nos ensina, que é a palavra de Deus, né? E chegamos numa época que as pessoas não querem mais escutar o ensino da verdade. Na verdade, a verdade torna-se relativa, não é absoluta, não é a única verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim que a palavra que Jesus se colocou, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas o que nós ouvimos e escutamos e vemos muitos ensinos sobre a verdade. Não, a verdade é você ser feliz. A verdade, ela é relativa, a verdade é a sua verdade, mas eu tenho a minha verdade, é individual. Sim, Deus é amor, e porque Deus é amor, eu devo amar o próximo, eu não devo julgar aquele que não age de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Este momento, esta época que vivemos, isso está acontecendo? Se sim, preste atenção, porque esse alerta é para nós, né? As pessoas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Dentro da igreja cristã, dentro das chamadas igrejas evangélicas, católicas, quantos ensinos, quantas pessoas estão se incomodando de estar num lugar e não ficam em lugar nenhum de uma igreja, porque preferem ir no lugar ou estar no local em que convém ouvir aquilo que quer ouvir. A pessoa, nós pecamos e eu quero uma justificativa para eu saber que eu estou certo, que não é errado o casamento de mesmo sexo. Não é errado, porque isso é amor. Na realidade, temos que respeitar, temos que sim, respeitar é uma coisa, mas cumprir o que a palavra de Deus diz que devemos a todo e qualquer momento repreender, corrigir e ensinar. E isso, é claro, tem modos e formas de fazer, né? Paulo tem toda a autoridade, porque a grande diferença também, amados, isso é a orientação, mas nem todos conseguem fazer da forma que a palavra ensina, porque nem todos têm a comunhão, a presença do Espírito Santo para convencer, para na verdade pregar e o Espírito Santo convencer. Muitas pessoas querem convencer na sua própria força. Não, nosso papel é apenas ser uma palavra de Deus aberta para as outras vidas, para verem que nós seguimos a Cristo, que nós cumprimos e somos testemunha de Cristo. Isso basta, é o suficiente, você já está pregando, né? Mas não pode se calar, tem que mostrar, não pode ficar aí se disfarçando de cristão e não mostrando quem é Deus. Não precisa julgar e apontar o dedo, mas revelar a verdade. Antes, sempre orar, estar preparado. E este é o momento que nós estamos vivendo, amado. A única coisa que o cristão deve fazer em todo o tempo é testemunhar, é pregar, exortar, ensinar e pacientemente, né, orar por aqueles que estão perdidos, que precisam de orientação, que estão aí. E aí nós temos também dentro da própria igreja, muitos, como a palavra nos diz, andando de um lado para o outro, procurando lugares para ouvir aquilo que convém. E o que convém hoje? Falar sobre prosperidade. Não, a Bíblia sim, Deus abençoa, todo cristão é próspero dentro daquilo que Deus permite, não, daquilo que Deus dá, e nós devemos confiar na provisão de Deus, e Deus não desampara nenhum. Mas muitos estão na igreja não para louvar ao Deus que provém, né, as famílias, provém a sua vida, mas para buscar riquezas individuais, pensamentos egoístas. No final, vêm para cantar e louvar a Deus, mas no final não buscam a Deus. Buscam as riquezas, buscam a prosperidade. E é claro, Deus permite muitas coisas na nossa vida, até em uma enfermidade, para que possamos estar próximo a Ele. Mas a maioria também procura apenas por uma cura, porque sabe que naquele momento de desespero é Deus que cura. E este é o momento que Deus permite para que ele venha conhecer a Deus, não é? Então estamos num momento que também as pessoas seguirão as suas próprias ideias desorientadas, correrão atrás de mitos. E isto tudo que eu acabei de ler, digo, isto é uma verdade?
Se isto é uma verdade, eu volto a afirmar o tema da nossa mensagem. A única coisa que importa o cristão fazer em todo o tempo é ser testemunha, pregar, exortar, orientar. Porque estamos vivendo esses momentos, amados. Saibam disso, né? Então, se é verdade, isso é uma boa notícia, porque a palavra de Deus está se cumprindo, não é? Esta época já chegou. Cada vez mais nós vemos o que está escrito aqui em 2 Timóteo 4,3. Chegará a época quando as pessoas farão tudo isso. Abandonarão a verdade, procurarão a sua própria verdade. E aqui estamos falando também de muitos dentro da própria igreja. E o alerta, na realidade, é para a igreja. O alerta é para nós, para mim e para vocês, não é? Você pode e deve certificar-se disso, coloquei aqui, né? Se isso é verdade, confira se isso está acontecendo ao nosso derredor, nosso entorno que nós vivemos, família, trabalho, amigos, dentro da igreja. Você que está escutando essa mensagem nesse momento, você não vê pessoas às vezes murmurando, blasfemando, porque aquele culto está tão frio. O pastor lá abre a Bíblia e lê a Bíblia, mas eu não escuto coisas boas. Eu não escuto, não vejo a unção de Deus. O que é a unção de Deus? Se você não está indo preparado para ouvir a voz de Deus, para louvar a Deus e ouvir e obedecer ao que Ele está dizendo. E esses tempos que nós estamos vivendo está assim, amados, né? Certifique-se disso, então. Porque se você está afirmando que sim, portanto, mais uma vez eu digo, uma coisa importa a fazer nesse tempo e em todo momento. Não importa se você vai desagradar ou aquela pessoa, importa que você testemunhe, fale a verdade. Deus não compactua com o pecado. Eu conheço o único Deus que fala comigo e obedeço a Ele. E é claro, a pessoa pode não gostar, mas depende da forma que você fala. Mas devemos falar, devemos testemunhar, devemos dizer que nós não somos a favor de casamento do mesmo sexo. Temos que sim amar os filhos, as filhas, respeitar sim a sua escolha, mas devemos orar e devemos ensinar a palavra. Cada um vai decidir, mas cumpre aquele que creu no Senhor Jesus, foi salvo pela graça dele, não desanimar, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, tá bom, amado? Se não se sente preparado, ou seja, se tudo isso que eu estou dizendo aqui, você sabe, tem certeza que está acontecendo, sabe, mas eu não me sinto bem para falar, não me sinto, é porque a gente não está preparado. E aí, vamos dar uma glória a Deus junto, porque a palavra está se cumprindo na minha e na sua vida. Porque nós estamos pregando a palavra para nós mesmos. Exortando entre nós, dizendo, amados, anime-se, busque mais o Senhor, reconcilie-se, arrependa-se. Quer ver? Eu vou ler aqui o livro de Timóteo, aliás, o livro de Tito, capítulo 2, verso 11. Então, vou ler aqui uma passagem. Uma afirmação, nós estamos dizendo essa palavra. Estamos vivendo tempos realmente que as pessoas buscam a sua própria verdade e que nós devemos cumprir a única coisa que importa. É um alerta que Paulo deu aqui para a igreja, que é para a igreja dos dias de hoje. Devemos a todo tempo pregar, exortar e falar da verdade, falar do amor de Jesus, o que Ele fez por mim e pela sua vida. O que Ele mudou na sua vida, o que Ele mudou na minha vida, eu tenho que falar. Sim, tudo vai dar tempo, mas se você não sente a vontade, é porque precisa, e essa palavra realmente está fazendo efeito. Estou reconhecendo que isso é uma verdade, estou reconhecendo o que está acontecendo nesses tempos, é uma verdade também. As pessoas estão procurando suas verdades, os evangelhos começam a deturpar, pastores, irmãos, presbíteros, diáconos, enfim, um escândalo dentro da igreja. Amados, a palavra está dizendo isso. Muitos estão se desvirtuando da verdade, procurando a sua própria verdade ou se justificando na sua verdade. Então, se você se sente assim, sabe que é verdade, isto é real e isto está acontecendo, mas eu não me sinto à vontade para fazer isso,
Vamos lá, olha que a palavra de Deus diz aqui em Tito, capítulo 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a mim e a você. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amados, devemos então renunciar à impiedade, às paixões mundanas, se a gente sabe, sente e vê que isso é uma verdade, que de fato está acontecendo ao meu derredor, as pessoas estão abandonando o Evangelho, estão se derrubando, muitos estão vindo dizendo que vem a Cristo, estão na igreja, mas são igrejas que não pregam a verdadeira palavra, que a verdadeira palavra é cumprir exatamente aquilo que Jesus ordenou, diferenciar o que é pecado, que Deus exorta, qual é a maneira que Deus quer que vivamos, sobre a instituição da família, muitos são contra, e devemos se posicionar. Está fraco, então cumpra, renuncie, saiba que a graça de Deus ainda se manifesta na sua e na minha vida, né? Continue, porque tudo isso é uma verdade. Inclusive o capítulo 5 da 2 Timóteo, capítulo 4 que nós lemos. Eu vou continuando aqui a mensagem para finalizar. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Continuando essa passagem que nós lemos, ele diz assim: você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. Olha só, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Como se encaixa? Nós precisamos estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. Inclusive esse que a gente comentou. Não me sinto preparado, mas saiba que a graça gloriosa se manifestou e se manifesta na sua e na minha vida. Por isso, devemos renunciar, devemos ouvir e confiar na sua palavra, saber que Deus está falando conosco e Deus fala à sua igreja nesses tempos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus fala à sua igreja, não sou eu, é o Espírito de Deus. Então você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. E olha o que Paulo falou aqui nesse versículo, nessa passagem. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor, por se posicionar, ou se incomodar, não tenha medo de alguém se incomodar. Se posicione, se mostre, assim como Cristo se mostrou em nossa vida, nos salvou. Tenha o Espírito Santo na sua vida, se revista da sua presença. Como Paulo teve a ousadia, aliás, Pedro teve a ousadia, né, uma transformação que ele, de bonachão, se tornou um homem cheio da presença de Deus, a ponto de dizer: fique em pé, levante e ande com autoridade. Tenha a autoridade de Deus. Então, não tenha medo de sofrer pelo Cristo, pelo Senhor. Continuando, leve os outros a Cristo. Estou lendo aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, para finalizar. Você precisa estar alerta e vigilante para todas essas coisas que nós comentamos, contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve os outros a Cristo, está escrito. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Finalizo aqui essa pequena mensagem, amados. A única coisa que o cristão deve fazer a qualquer tempo: testemunhe, pregue a palavra, exorte e seja exortado e obedeça a palavra de Deus, porque o tempo está próximo e nosso Senhor está voltando. Amém? Deus abençoe a igreja, a paz seja com todos. Amém.